A carta aos Hebreus é uma carta muito profunda, de muitas verdades maravilhosas que nós, ao lermos e estudarmos essa carta tão profunda, nós somos levados a glorificar a Deus por tantas verdades maravilhosas que esse autor, que nós não sabemos quem era, escreveu sobre Cristo. Nesta carta ele enfatiza Jesus como sendo superior aos anjos, superior a Moisés, como dono da casa a qual Moisés serviu. Enfatiza que ele é superior aos sacerdotes e sumos sacerdotes, descendentes de Arão, da tribo de Levi. Todos eles apontavam para Cristo. Ele mostra que o tabernáculo, o templo, tudo apontava para Ele. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o clímax da revelação de Deus a nós. Os pais ouviram, e pelos profetas, anunciações sobre Jesus de muitas maneiras e formas. Mas nos últimos tempos nos falou por meio do próprio Filho, que se encarnou na história. A revelação de Deus maior se tornou homem, se encarnou e andou entre nós. Mas esta carta não é apenas doutrinária, não é apenas teológica, ela também é pastoral. Então você vai encontrar as passagens, às vezes sendo doutrinária e às vezes sendo pastoral. No final da carta, no capítulo 13, o autor diz isso. No capítulo 13, verso 22, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Então ele chama esta carta de uma palavra de exortação. Ele mistura doutrina com exortação. Por uma razão simples, não há como exortar sem ensino. Primeiro você ensina, depois você exorta. Ele ensina e ele exorta. Ele ensina e ele repreende os crentes. Ele ensina e ele mostra a correção do Senhor para aqueles crentes. Mas esses crentes, esses leitores originais, estavam desanimados. Alguns estavam pensando em não mais frequentar a igreja. Alguns estavam com os seus joelhos vacilantes. Outros já haviam abandonado o evangelho, abandonado a igreja. Eles achavam que Cristo estava demorando vir. Eles pensavam que as aflições eram muito duras para continuar sendo servos de Deus, servos de Cristo. E muitos estavam voltando para o judaísmo, as velhas práticas, esquecendo-se da graça de Deus. Então o autor está exortando aqui aqueles que estavam firmes ainda, para que eles continuassem e não cometessem os mesmos erros que estes que abandonaram cometeram. E aí nós vemos claramente que esta carta já nos ensina que nem todos aqueles que fazem parte da igreja visível de Cristo, aqueles que estão como membros da igreja visível, são pertencentes à igreja invisível de Cristo, que são daqueles verdadeiros crentes. Há muitos que vão caminhar conosco até um certo ponto, e eles não mais vão continuar. Há muitos que vão desanimar no caminho. Há muitos que vão revelar que nunca pertenceram de fato a Cristo. E é isso que esta carta nos exorta, entre outras coisas. E esse texto que nós lemos, vamos ver aí o verso 4 e o verso 5. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E aí ele diz, é impossível que uma vez que eles caíram, sejam renovados. Verso 6 a gente vai ver domingo que vem. Mas esse texto bem polêmico e difícil é usado por muitos para dizer que o crente pode perder a salvação. Mas é justamente o contrário disso que o texto está nos ensinando, e eu quero mostrar a você que esse texto é uma exortação aos verdadeiros crentes. É uma exortação àqueles que são eleitos de Deus. É uma exortação para que perseverem nos caminhos do Senhor. Nós vemos aqui, para nós interpretarmos esta passagem, esse texto aí do verso 4 ao verso 8, nós precisamos olhar um detalhe que às vezes pode passar despercebido para nós. Quando você estudou português na escola,
você aprendeu lá a pessoa do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é? Nós aprendemos isso na escola. Isso é o básico do português. Quem é que está falando? Sou eu? É tu? É ele? Nós? Ou vós? Ou eles? Quem são as pessoas que estão falando? Ou de quem está sendo falado? Isso não é diferente no texto aqui. Nós vamos ver que o autor, ele mostra a nós que existem grupos diferentes para os quais ele está falando. E aí eu quero mostrar para você, nos versos anteriores, nos versos do texto que nós lemos, e depois do nosso texto, para você ver que o autor faz uma distinção de grupos aqui nesse texto. Vamos lá? Você precisa observar conforme eu vou citando aí. Olha o capítulo 5, versículo 12. 5:12, ele diz: pois com efeito, quando devíeis ser mestres. Olha o verso 12 novamente ainda. Vos tornastes como necessitados de leite, de alimento sólido. Ele está falando aí para um grupo, vocês já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam se tornar necessário comer, alimentar com alimento sólido. Olha o capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos. Ele está aqui se incluindo aqui, junto com esses para o qual ele está falando. Então veja, nos versos 12 do capítulo 5, ele está falando para um grupo de pessoas, ele está exortando crentes. Vocês já eram para ser mestres, vocês já deveriam estar comendo alimento sólido, está falando para crentes. Agora no capítulo 6, verso 1, ele está se incluindo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Todos nós, ele se inclui, porque também ele era crente. Então ele está dizendo, nós precisamos correr para aquilo que é perfeito. Olha o versículo 3 do capítulo 6. Isso faremos, se Deus permitir. Então ele está se incluindo junto com os crentes. Nós iremos correr para o que é perfeito, nós iremos fazer isso se Deus permitir. Então ele está falando para crentes, ele está se incluindo com os crentes nessa primeira parte do texto. Agora olha o capítulo 6, verso 4 a 8, que é o nosso texto. Veja como ele muda o discurso. Então vamos lá, só para ficar claro. Nos versos anteriores ele estava falando para os crentes. Vocês já deveriam ser mais maduros na fé. Vocês deveriam já comer alimento sólido. Vocês precisavam aprender mais coisas firmes, doutrinas mais profundas. Nós precisamos crescer na graça, nós precisamos correr para a perfeição. Agora, olha como ele faz a partir do verso 4 ao 8, que é o nosso texto. É impossível, pois, que aqueles, não é mais os crentes ali, aqueles, veja como ele muda. É impossível que aqueles que uma vez foram, quem foram? Eles, aqueles. Você fala assim, aqueles ímpios lá, aqueles apóstatas, aqueles que abandonaram a igreja, aqueles. Ele está falando de outras pessoas. Ele diz, é impossível, pois, que aqueles que foram iluminados, provaram, quem é que provaram? Eles, aqueles provaram. Provaram o quê? O dom celestial. Tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Veja que ele está falando de outras pessoas. Ele não está falando daquelas pessoas que estavam com ele ali. Ele está falando daqueles. Aqueles quem? Aqueles que não mais estão conosco. Aqueles que não mais pertencem à igreja. Aqueles que abandonaram o Evangelho. Aqueles que afastaram-se da graça de Deus. Vejamos mais um pouco ainda. O verso 6, ele diz, e caíram. Quem é que caíram? Pergunta o verbo, quem que caiu? Eles, aqueles, caíram. Estão, quem é que estão? Aqueles, lá do verso 4, eles caíram e eles estão expondo novamente Cristo. Então veja que ele mudou o discurso. No capítulo 5 ele estava falando para os crentes, nós, vós,
Nós pertencemos, vocês deveriam crescer, vocês deveriam tomar leite, vocês deveriam comer comida sólida, vocês crentes deveriam já serem mestres. E nós, eu e vocês, imagine que eu sou ele, nós crentes precisamos crescer na graça. Mas aqueles que já era, imagine que você faça parte desses leitores da carta, e você conheça alguns que abandonaram a igreja, que não mais estão na fé, e então eu falasse aqueles, você já saberia quem é, para aqueles que caíram, não há mais lugar de arrependimento. Eu quero provar para você que é a mudança de tom. Olha aí, a prova continua, o texto posterior ao nosso texto. Nós vimos o texto anterior, no capítulo 5, até o verso 6, capítulo 6, verso 3. Ele está falando dos crentes e dele. O verso 4 ao verso 8, que é o nosso texto, ele está falando daqueles que abandonaram, certo? Agora vamos ver o texto depois desse texto. Capítulo 6, verso 9. Olha como ele fala. Quanto a vós, outros, está falando para a igreja agora, para os crentes. Quanto a vós, outros, todavia, o quê? Ó amados. Viu como ele mudou? Agora ele está falando para os amados. Para vocês, crentes que estão firmes, que estão caminhando. Não mais aqueles, mas para vós, outros, para vós, amados. Olha como ele diz aí no verso 9 do capítulo 6. Estamos, ele está se incluindo, estamos persuadidos. Agora ele volta a se incluir novamente, porque ele é crente. E ele está se incluindo com os crentes. Olha o verso 10. Pois servistes. Quem? Vós. Vocês serviram. Ele diz, e ainda servis. Verso 10. Olha o verso 11. Desejamos. Vos mostrando. Olha o verso 12. Para que não vos torneis. Para quem que ele está falando? Para os crentes. Só o verso 9 já seria suficiente. Porque o verso 9 diz, quanto a vós, outros, ó amados. Ele não estava falando com os amados do verso 4 ao verso 8. Ele estava falando daqueles. Mas quem são aqueles que o autor está falando para esses amados? Quem são aqueles que o autor está chamando a atenção e para dizer que eles não devem fazer a mesma coisa que estes fizeram? O que eu quis provar primeiramente para você olhando no texto é que ele fala de dois grupos. Ele fala do grupo que eram os crentes, que estavam firmes ainda com ele, nos caminhos do Senhor, e ele fala daqueles que abandonaram. Então o nosso texto, verso 4 ao verso 8, está falando de quem? Aqueles. Não dos amados, aqueles que abandonaram, que se desviaram, que não mais caminham com o Senhor. Vamos ver se é isso mesmo? Definido então qual é o grupo do verso 4 ao 8. São aqueles que abandonaram. Vamos ver qual as coisas que estas pessoas abandonaram. Verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Veja que coisa complicada. Ele diz que aqueles, é impossível que eles sejam levados ao arrependimento, que eles venham a fazer parte do povo de Deus, porque eles foram iluminados uma vez pelo Espírito Santo, eles provaram o dom celestial, eles se tornaram participantes do Espírito Santo, eles provaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Veja, 5 coisas aqui que eles experimentaram dentro da igreja, mas eles não estão mais na igreja. E o autor diz que é impossível que haja salvação para eles,
Vamos ver então o que cada parte desta quer dizer? Primeira coisa, ele diz: é impossível que aqueles que foram iluminados. O que isso quer dizer? Ele diz que quando ele fala que eles foram iluminados, é que eles pertenceram à igreja. Igreja visível. Eles foram membros da igreja. Eles congregaram com os crentes. E uma vez que eles estavam congregados com os crentes, eles receberam as mesmas coisas que os crentes. Por exemplo, agora, imagine que nós temos pessoas aqui que não são crentes, que estão no meio de crentes. Elas não estão recebendo junto com você a palavra de Deus? Elas recebem as mesmas coisas, elas ouvem as mesmas músicas, elas ouvem as mesmas orações, elas participam das mesmas coisas que você externamente. Então, a palavra de Deus não é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. O que traz iluminação para nós não é a palavra de Deus, não é a pregação da palavra, não é esta ministração que o Senhor nos dá por meio das Escrituras, não é o ensino da igreja fiel à Escritura que traz iluminação à mente. Então estas pessoas que o autor está dizendo, elas estiveram na igreja, elas ouviram os bons ensinos da palavra de Deus, elas foram esclarecidas sobre as verdades de Deus, elas receberam bons pregadores, bons guias, como ele mesmo diz no final desta carta. No entanto, elas rejeitaram completamente isso depois. Mas vamos primeiro entender o que cada uma dessas partes quer dizer, para depois fechar. Então elas foram iluminadas, elas receberam iluminação de Deus, externamente. Elas receberam ministrações de Deus externamente, como os crentes recebem. Uma outra coisa que ele diz: e provaram o dom celestial. Estas pessoas provaram do presente do céu. E qual que é o presente do céu? Cristo. Mas existe uma diferença entre provar e comer ou beber. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando estava na cruz, deram a ele a beber vinho com fel. Diz lá em Mateus 27, 34. Mas ele, provando, não quis beber. Ele rejeitou o vinho com fel. Então isso quer dizer que eu posso provar algo e dizer: nossa, esse negócio é nojento, eu não quero isso, e rejeitar. Provar algo não significa comer ou beber algo. Você pode estar numa casa e a pessoa te dar algo para você provar, e você prova e gospe aquilo, você despreza aquilo. Lógico que ninguém vai fazer isso no caso de alguém, espero. Mas imagine que você tenha ânsia, e você não quer engolir aquilo, porque você despreza. Jesus fez isso com vinho e fel, porque de fato não havia como ele ter prazer naquilo. A ideia é a mesma aqui. São pessoas que estão na igreja, estavam nas igrejas na época, a igreja primitiva. Elas ouviram o evangelho, elas ouviram a palavra de Deus, elas foram iluminadas, elas provaram de Cristo, elas provaram do evangelho de Cristo, mas elas rejeitaram isso. Elas não comeram da carne de Cristo, elas não beberam do sangue de Cristo, como é simbolizado, como Cristo fala, comer e beber da sua carne e sangue. Elas não experimentaram a Cristo verdadeiramente, elas não conheceram, e não somente elas não o conheceram, mas elas desprezaram a Jesus. Então, quando o autor diz aqueles, eles provaram do dom, do presente celestial, mas elas rejeitaram. Elas não quiseram beber ou comer, porque elas consideraram aquilo como desprezível. Quando a gente não gosta de uma comida, não adianta, não é verdade? Eu detesto o sagu, não adianta fazer para mim. No Paraná me deram isso, eu quase tive uma ânsia.
Tem gente que não gosta de piqui, eu amo piqui, cada um gosta do que quiser. Então, para mim, eu provei, e eu tive que comer nesse caso um pouco, mas eu rejeito completamente, porque para mim o sagu não serve, o paranaense serve, o goiano é o piqui, o mineiro é pão de queijo e outras coisas, para mim também serve. Mas o fato é, eu estou apenas ilustrando. Imagine aquilo que você não gosta, e que você pôs na boca e você rejeitou imediatamente. Então eles provaram de Cristo, mas eles rejeitaram a Cristo. Mas o texto ainda fala mais. Eles não só foram iluminados, eles não só provaram de Cristo, rejeitaram a Cristo, mas também eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Como é que eles se tornaram participantes do Espírito Santo? Quem é que aplica, quem é que usa a palavra de Deus? É o Espírito Santo. A própria pregação vem do Espírito Santo de Deus para nós. Quando nós cantamos, exaltamos, é Ele quem guia a igreja a cantar e a louvar a Deus. Quando nós oramos, é o Espírito Santo que nos orienta, porque nós não sabemos orar como convém. São os verdadeiros crentes, dependem totalmente da ação do Espírito Santo. Então você imagina a igreja com crentes verdadeiros, que estão orando verdadeiramente através de Cristo, auxiliados pelo Espírito Santo, que estão cantando verdadeiramente movidos pelo Espírito Santo de Deus, que ouvem a palavra de Deus e são levados à contrição, quebrantamento diante de Deus. Mas em meio a todas estas ações internas do Espírito Santo na vida dos crentes, tem os ímpios juntos, que experimentam apenas os efeitos disso externo. Eles sentem uma esfera diferente, eles sabem que tem algo que eles não conseguem discernir. Eles são abençoados junto com a igreja, porque eles estão naquela igreja em que as pessoas estão de fato buscando servir ao Senhor. Então eles desfrutam participam destas ações do Espírito Santo, não no coração deles, porque só dos crentes ele faz isso, mas eles participam vendo, sentindo. Até os ímpios, e esses são ímpios, né, mais religiosos, mas o ímpio fala, a igreja tem um lugar, uma coisa diferente. A igreja tem um ambiente diferente, eles sentem que há algo diferente e eles recebem algumas bênçãos decorrentes disto. Mas eles rejeitam completamente também o Espírito Santo. O texto ainda fala que não só eles foram iluminados, não só eles provaram do dom celestial, não somente eles participaram destas ações do Espírito Santo dos crentes e que eles viram isso externamente sendo manifestado e rejeitaram, mas diz que ele diz também que eles rejeitaram provaram a boa palavra de Deus. Eles também experimentaram a pregação, eles experimentaram a boa exposição da palavra de Deus. Mas eles, da mesma maneira em que eles provaram o dom celestial que é Cristo e rejeitaram, também eles provaram a palavra do Senhor e rejeitaram. Eles não quiseram comer a palavra, eles não quiseram meditar na palavra, eles não quiseram mudar a sua mentalidade com a palavra. Eles apenas receberam estas instruções externamente, mas eles apenas provaram e eles rejeitaram completamente. O texto também nos fala, não só que eles provaram a boa palavra de Deus, mas também os poderes do mundo vindouro. Eles viram um pouco do que será a eternidade. Eles viram, ao frequentar a igreja, o povo de Deus adorando ao Senhor. Eles viram a alegria do povo de Deus. Eles viram a instrução de Deus. Eles viram as músicas exaltando ao Senhor.
Eles viram como Deus faz na vida daqueles que creem. Eles experimentaram um pouco daquilo, no sentido externo, daquilo que será a eternidade. Lembra que eu sempre digo que o culto que nós prestamos a Deus no domingo é uma preparação para a eternidade? É como se fossem as entradas de um casamento. E aí então, se as entradas são boas, imagine então o jantar com o noivo. Imagine o casamento. Imagine a festa que será com o Cordeiro. Então é o nosso anseio. O verdadeiro crente, ele anseia por isso. Ele espera isso, ele anseia em estar adorando ao Senhor. E estas pessoas, no meio dos verdadeiros crentes, elas presenciam tudo isso. Elas experimentam externamente isso. Mas elas não acreditam nisso. É fácil de você entender. O autor da carta aos Hebreus cita muito o Antigo Testamento. Ele fala do povo de Israel que saiu do Egito, daquela geração de 20 anos para cima que morreu toda no deserto por sua incredulidade. Eles não eram verdadeiros crentes. Eles não viram os milagres, as pragas no Egito. Eles não viram o mar vermelho se abrir. Eles não viram como Deus sustentou eles no deserto. Mas mesmo assim, mesmo experimentando todas essas coisas, antes de entrar na terra prometida, eles não creram. E eles morreram no deserto. Não é diferente quando nós olhamos no ministério de Cristo. Quantas pessoas viram Jesus ensinando? Quantas pessoas andaram com Ele? Quantas pessoas viram os milagres que Ele operou? Como Judas, por exemplo, que era um apóstolo. E, no entanto, tendo experimentado todas estas coisas, não eram crentes. E muitos daqueles que viram Jesus fazer milagres, pregar o Evangelho, gritaram com a multidão: crucifica-o, crucifica-o. Quantos que ouviram os apóstolos pregarem, viram milagres sendo feitos por meio dos apóstolos, viram a manifestação do Espírito Santo no meio da sua igreja, lá em Atos, e no entanto rejeitaram o Evangelho? O que significa, o que o autor está dizendo destes aqueles, são estas pessoas, que receberam tudo que era necessário, que presenciaram tudo que deveriam presenciar, que experimentaram externamente todas estas coisas, mas elas, de forma deliberada, proposital, decidida, rejeitaram a Cristo, a sua palavra e a Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo fala de um camarada que andou com ele, mas no final abandonou por amar o presente século, Demas, lá em 2 Timóteo 4:10. Judas, como eu já citei, andou com Jesus, foi tesoureiro de Jesus, foi apóstolo, mas era filho do maligno. E assim nós temos vários e vários casos de pessoas que se encaixam dentro do que o autor está aqui exortando. O que esse autor está nos falando? Ele está dizendo a esses irmãos desta carta, esses amados do verso 9, esses que ainda continuavam firmes, ele está dizendo: não siga o exemplo desses que abandonaram, não andem pelo caminho deles, porque se vocês andarem pelo caminho deles, vocês provarão que pertencem à classe deles. Vocês não pertencem ao povo de Deus. Vocês vão provar que vocês apenas pertencem ao rol de membros, pertencer ao rol de membros da igreja, mas nunca estiveram no livro da vida. Vocês apenas vão demonstrar, se andarem no caminho desses, que nunca conheceram de fato a Cristo. E é por isso que o autor na carta faz duras exortações.
Se você olhar no capítulo 3 de Hebreus, verso 12 a 14, ele fala, 3, 12 a 14, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 3, 12 a 14, ele diz, irmãos, que não haja entre vós um coração perverso que afaste vocês de Cristo. No capítulo 10, verso 26 e 27, ele diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. O autor diz, se vivermos de forma deliberada, proposital, intencional, no pecado, ele diz, está provando que você nunca de fato converteu. Ele diz, no capítulo 12, verso 3, 12, verso 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vocês devem olhar para Cristo, o autor e consumador da fé, e verem o que ele sofreu, para que vocês não desanimem na fé. Capítulo 12, verso 12 a 13, ele diz, por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Firma! Ele está exortando os crentes verdadeiros, fiquem firmes, não desanimem, firma os joelhos, perseverem, caminhem em direção ao autor e consumador da fé. Mas irmãos, por que ele fala assim, desta maneira para os crentes? É porque o autor não sabia quem era crente daqueles que iam ler a carta. É como eu estou pregando aqui, eu sei quem é crente aqui, quem não é. Eu não posso dizer que eu sei, eu não conheço o seu coração, e nem você conhece o meu. Eu não tenho como dizer, eu tenho absoluta certeza que todos os membros da minha igreja são crentes. Eu não posso, e nenhum pastor pode dizer isso. Quem conhece e sabe quem pertence a ele é Cristo. E é por isso que nós exortamos de modo geral, para que aqueles que ainda não foram convertidos e pertencem ao rol de membros da igreja, tenham oportunidade de arrependimento. E aqueles que pertencem a esse grupo que vai abandonar o evangelho, abandone de vez. E aqueles que são verdadeiros crentes, permaneçam firmes até o fim. Então a convicção do autor é a convicção de qualquer pregador bíblico, de que os verdadeiros crentes jamais vão abandonar o evangelho. O Senhor Jesus diz que ele deu a vida eterna por nós, jamais perecerão, ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João 10, 28 e 29. Os verdadeiros crentes foram dados pelo Pai a Cristo, e Ele dá a vida eterna a estes. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome e as chama. Então a convicção do autor aqui da carta aos Hebreus é esta: os verdadeiros crentes que pertencem a Cristo, que foram dados pelo Pai, nada pode separá-los do amor de Cristo, como Paulo disse em Romanos 8. No entanto, o autor também tinha a convicção que ainda existiam pessoas dentre aqueles que leram a carta que não eram crentes verdadeiros e que iriam abandonar o evangelho e manifestar quem eles eram em algum momento, como aqueles fizeram. Eu conheci uma moça há mais de 20 anos atrás, que era muito virtuosa aparentemente, aquela jovem que se destaca pela sua aparente fé e fidelidade ao Senhor. Ela cantava na equipe de louvor, ela demonstrava moralidade, piedade, ela fazia parte da federação de jovens
do presbitério Brasil Central, que era um só na época. Ela cantava nos acampamentos de 150 jovens, 200 jovens. Ela se destacava. Ela chamava a atenção não pela beleza em si, embora fosse uma moça bela, mas pela sua postura. Passados anos, eu já me tornado já pastor, fui pastorear a igreja a qual ela pertencia. E eu fiquei sabendo que ela não mais estava na igreja há muito tempo. Ela havia casado com um satanista. E ela tinha abraçado o satanismo. E ela não só tinha abraçado o satanismo, como também ela utilizava na época o Orkut, que era a mídia social da época, antes do Facebook. Ela usava o Orkut para colocar imagens que zombavam da igreja, que zombavam do evangelho, que zombavam da fé cristã. Ela não apenas abandonou e abraçou algo completamente oposto, mas ela cuspia em cima daquilo que um dia ela experimentou. Ela havia sido iluminada, ela havia provado a palavra de Deus, Cristo, ela havia experimentado as coisas vindouras, mas ela jogou na lata do lixo e considerou como lixo tudo aquilo que um dia aparentemente ela valorizava. É destas pessoas que o autor está falando. Ele não está falando de pessoas que são crentes e que tiveram um desvio moral, se afastaram da igreja por algum momento. Isso é outra coisa, como Davi fez. Esses são crentes e eles sabem que estão errados. Você conversa com eles, eles reconhecem que estão errados. Eles não blasfemam contra a palavra, eles não blasfemam contra Cristo, eles não zombam do evangelho, mas eles sabem que estão em pecado e não têm forças em si mesmo para voltar. Esses são os desviados da palavra. Não é esta classe que o autor está falando. Ele está falando destas pessoas como esta moça que eu citei, que saiu da igreja, que zomba do evangelho, que zomba de Cristo, que zomba dos crentes, que faz de tudo contra o evangelho. Se você olhar na história da humanidade mais recente, os maiores opositores do evangelho saíram de dentro da igreja. Os maiores ateus do mundo, os maiores pensadores, foram criados dentro da igreja. Eram filhos de pastores, de presbíteros, de pessoas, de líderes dentro da igreja. E eles se levantaram contra tudo aquilo que um dia experimentaram. Para esses, o autor dos Hebreus diz: não há mais lugar de arrependimento. Para esses, João diz: você nem recebe em casa. Para esses, João diz: é blasfêmia contra o Espírito Santo, é imperdoável. Só aguarda o juízo. Não há mais lugar de arrependimento. Aplicando, irmãos, esta mensagem, nós somos exortados aqui a perseverar na fé. Nós somos os amados, eu espero, todos nós aqui. E nós somos exortados a continuar na fé, a perseverar em meio às oposições a ela, às aflições. Nós somos exortados a não desistir da nossa caminhada, mas crendo que é o Senhor que nos preserva nesta caminhada. Nós aprendemos com esse texto que o que nos torna crentes não são os dons que nós exercemos na igreja, não é o tempo de igreja que nós temos, não é o rol de membros da igreja, não são os parentescos que temos da igreja, mas o que nos torna crentes é de fato a nossa fé verdadeira em Cristo Jesus. É isso que nos mostra a nossa esperança de que nós estaremos no descanso eterno.
que meio às aflições nós confiamos nesta promessa, e que nós jamais iremos deixar aquilo que nós provamos e comemos e bebemos. Você tem comido e bebido a palavra? Você tem experimentado verdadeiramente o Espírito Santo na sua vida? Você realmente pertence aos amados? Ou você pertence àqueles, como aquela moça? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa nossa caminhada.